Antes de começar as perguntas propriamente ditas, eu queria apresentar para vocês um trabalho que a gente tem promovido no norte, lá no Jardim das Oliveiras, chamado Jardineiro Net. Eu vou pedir para a projeção um momentinho, jogo rápido, 1 minuto, e aí depois a gente faz um breve comentário. Trata-se de uma plataforma que dá aos seus assinantes acesso a centenas de vídeos com conteúdos da doutrina espírita, do seu pessoal e muito mais. É uma importante ferramenta de auxílio para pessoas que buscam se aprimorar espiritual, intelectual e emocionalmente. Ao assinar o Jardineiro Net, você adquire acesso ilimitado ao conteúdo e pode assistir onde e quando quiser. Isso porque a plataforma é compatível com qualquer aparelho conectado à internet, como computadores, smart TVs, videogames, smartphones ou tablets. No Jardineiro Net é possível encontrar seminários, palestras e vídeos exclusivos com Alberto Almeida e amigos do Jardim das Oliveiras. Assinando o Jardineiro Net, você também tem uso nas obras assistenciais do Jardim das Oliveiras, uma organização sem fins lucrativos, organizada no bairro Castanheira, em Belém. Há mais de 45 anos, o Jardim das Oliveiras oferece apoio assistencial a diversas famílias do bairro, proporcionando atividades de cultura, arte e educação para crianças, jovens, adultos e idosos socioeconomicamente vulneráveis. Acesse www.jardineironet.com. Escolha seu plano e assine agora. Jardineiro Net, conteúdo que transforma. Você já conhece o Jardineiro Net? Trata-se de uma plataforma online. Essa, portanto, é uma proposta dessa plataforma que a gente alcança 2 objetivos fundamentais. Um, que é a divulgação do pensamento espírita com aprofundamento de alguns temas feitos pelos expositores que circulam no nosso país e que delicadamente participam do jardim, mesmo à distância. O outro é que você, ao participar, você contribui com a sua inscrição mensal com o Jardim das Oliveiras no atendimento das suas atividades assistenciais, educacionais e culturais. Então, quem depois tiver interesse, o marcador de livro diz como é que você pode se vincular. Eles estão ali, junto com os livros ou separadamente. Depois, quem tiver interesse, você pode se transformar num jardineiro à distância. Dentro dessa proposta, nós temos seminários, palestras, entrevistas, episódios do dia a dia que são comentados e o aprofundamento de alguns temas. Os temas que estão na pauta e vão ser lançados provavelmente aqui no final de setembro, um é esse, casamento, que a gente tocou aqui en passant. E o outro vai ser espiritismo e regressão de memória. Pontos de aproximação, pontos de distanciamento. E assim nós vamos abordando temas desse naipe, na forma da imersão reflexiva, que é esse formato de aprofundamento. Nós pretendemos fazer em módulos, estamos estabelecendo já essas gravações, com cápsulas de 7 minutos. Então você assiste 7 minutos, onde você estiver, quando você quiser, e se quiser, você assiste 7, vai assistindo os módulos no playlist, quiser a sequência, na boa. Se quiser, assiste um só. É difícil assistir um só, porque você vai ficar tão motivado que você vai querer até o fim. Vamos para as perguntas. Leia. Uma voz feminina. Uma criança
adotada traz para a convivência da família atual o pertencimento ou a memória afetiva dos gêneros passados? Traz. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os órfãos existem para que lhes sirvamos de pais. Ao tempo em que o Espírito vem em resgate, experimentando a dura provação da orfandade, a sociedade é convidada a exercer a função parental para além da consanguinidade. É uma das atividades mais nobres do ser humano, perfilhar almas que são originárias de outros lugares, de outros sítios, de outras pessoas. Quando o espírito vive essa situação, habitualmente ele tem consciência. Às vezes não, mas habitualmente tem. E resguardar a sua origem é de bom tom. Dizer desde sempre de que a criança ela é originária de uma outra mãe e de um outro pai, e de que ela foi gestada em você, na sua alma ou no coração da sua alma, ou use outra metáfora que lhe aprouver, fará com que ela supere esse momento que é o momento de perda. Porque nós temos uma tendência a nos sentirmos rejeitados. Quando nós nascemos, e a despeito da mãe que possa doar-nos, doar o seu filho, motivada por amor para a criança, habitualmente, não é significado assim, desse modo, salvo se for um espírito superior. Então eu vou contar 2 casos para mostrar, respondendo à pergunta. Um deles, eu acompanhava uma pessoa que não conseguia se formar, e ela fazia um curso, eu não vou dizer qual é o curso, mas era um curso muito simples, na universidade. Desses cursos que as pessoas se formam de qualquer jeito, e ela não conseguia se formar. E estava para ser jubilada sob o espanto dos professores, porque é uma pessoa muito inteligente. E ela me procurou exatamente por isso. E a causa era exatamente o movimento de abandono. Ela foi doada, e ela sabia disso, no hospital. A mãe que lhe adotou acompanhou a gestação. E quando a mãe biológica foi tê-la no hospital, a mãe afetiva com o pai foram e tomaram-na ali no hospital. Ou seja, teve todo um acompanhamento desde a gestação. Mas para o espírito que reencarnou, ficou um grande trauma. Como na maioria das vezes, o espírito se ressente muito por tudo que acontece no psiquismo da mãe e do pai, que não logram estabelecer a manutenção da paternidade e da maternidade. Egoicamente ficou nela o abandono. Ela não se referia à mãe biológica como mãe, ela dizia aquela mulher, demonstrando que mesmo tendo sido educada, amada, e foi a filha mais velha, depois ela teve uma irmã consanguínea, portanto filha dos pais biológicos, mesmo, né? E dos pais afetivos dela, mesmo assim, tratada igual, nós acompanhávamos o crescimento das adultas, mesmo assim, ela não conseguiu se desprender do processo que foi a mãe biológica ter lhe dado no hospital. Ela só resolveu essa encrenca quando ela foi para esse momento biológico. Ela mergulhou no inconsciente profundo e foi para o hospital no dia em que ela foi doada. Foi feito um trabalho terapêutico e ela se liberou e conseguiu concluir o seu curso. A relação que ela estabelecia com o curso era o seguinte: se ela se formasse, ela, como que, se transformaria numa profissional. E, se transformando numa profissional, ela deveria se emancipar do lar. Então, se formar era igual, no psiquismo dela, a novamente perder o lar. Veja, ela não ia perder o lar, mas na relação inconsciente, é como se ela fosse ter uma nova perda
porque ela ia se transformar no profissional, trabalhar e tinha que sair do lar, ela tinha que se emancipar. Então, esse processo de emancipação para ela era doloroso porque ela ainda não tinha resolvido a primeira emancipação, quando ela saiu do útero daquela mãe e veio para os braços da mãe afetiva. Como ela não tinha resolvido aquele abandono replicava para o hoje. E muito embora fosse uma mulher muito inteligente, uma mulher muito capaz, plena, não conseguia concluir um curso. Um outro caso, respondendo à pergunta agora mais decisivamente, foi de uma jovem que fazia medicina e tinha síndrome do pânico. A síndrome do pânico que faz a pessoa ter crise em função de uma série de conteúdos que vão sendo estocados e armazenados, gerando uma alta carga de ansiedade. Vem um fator a mais que faz como que a caixa ou o copo de água, a caixa d'água, jorrar. Então aquilo jorra. E quando jorra a primeira vez, é a primeira crise de pânico. E aquilo então passa a se repetir no transtorno do pânico. Depois, mesmo a pessoa estando tranquila em casa, ela não consegue evitar crises e tem que trabalhar os eventos que ficaram estocados. Essa jovem tinha síndrome do pânico e não conseguia ir de casa para a faculdade de medicina, estava com dificuldade de fazê-lo. E nós fomos trabalhar e uma das situações, dentre outras, de outra vida, é que ela viver uma experiência de abandono por conta da mãe, que tinha tuberculose. A mãe estava para morrer, aconselhada pela uma outra pessoa, a uma estaria bem, ela foi e doou a filha para essa outra família. Essa família criou-a como uma princesa, mas o ato da mãe ter dado, e deu por amor, porque ia morrer, para uma outra pessoa, ficou dentro dela a questão do abandono. Ela viveu uma família feliz, mas sempre com essa encrenca dentro dela. Quando ela desencarnou no mundo espiritual, ela encontrou a mãe. E aí soube da explicação, porque a mãe pôde dizer que não a deu porque não gostasse dela. Deu porque ela estava caminhando para a morte em função do quadro pulmonar. E ela escolheu uma família que pudesse tratá-la bem, a fim de que ela pudesse ser feliz. Mas a jovem não foi feliz como poderia e deveria ser. Experimentou, em função do abandono, muita dor. Veja, mesmo no mundo espiritual, ela tendo essa conexão, ainda assim, nessa encarnação, ela trouxe ainda reserva, que ficou parcialmente resolvido, mas não totalmente resolvido. Isso, agregado a outras questões, fez ela desenvolver um transtorno do pânico. Então, a adoção é um trabalho sempre muito custoso para aqueles que se são desafiados a amar um pouco além da própria consanguinidade. E deve ser incluído as pessoas que estão em regime de adoção com muita naturalidade, essas resistências, às vezes a agressividade dos filhos em relação à mãe, ao pai, porque a criança cresce com essa pendência de abandono e de rejeição e mais tarde ela faz uma transferência para os pais. Brigam com os pais como se os pais fossem culpados. Então os pais, tendo essa consciência, passam a ter o melhor manejo quando o espírito traz esse tipo de dificuldade acentuadamente e projeta neles, nos pais afetivos, a pendência, o abandono, a rejeição dos pais de origem. E esse manejo feito assim, e à luz do Espiritismo, ele se torna mais exequível de se diluir essa pendência. É muito importante que a mãe e o pai, eu quero dizer aqui a mãe dos pais adotivos, que possam estar aqui, ou que podem vir a ser pais adotivos, que não tomem tudo para si. Porque às vezes a adoção está em função de uma pendência nossa do passado, a gente assumiu. Mas às vezes está por um ato de amor. E a gente não entende, porque não tem uma pendência. Num gesto de amor tem alguém que não consegue reconhecer esse ato de amor. Então, às vezes, há um certo esfriamento
questionamento por parte dos pais. Não questionemos. Não é contra nós. É projetado em nós. Que bom que é projetado em você, que tem amor, que tem capacidade de entender, que compreende essas transferências psicológicas, que é capaz de caminhar 2.000 passos, não só 1.000 passos, que é capaz de oferecer a outra face que a pessoa não conheceu, ela conheceu a da rejeição. Você pode apresentar a face do acolhimento. E se você tem pendência, aí vai doer. Quando ela transferir para você, ela transfere, mas ela não transfere só porque é do outro. Ela transfere porque ela tem uma encrenca com você do passado. Aí essa situação ela é mais desafiadora. Maior cota de desprendimento, entendendo de que aquela conta chegou a hora de ser resgatada em tempo justo. E que quanto mais aplicação, foco e compaixão tivermos pelo nosso filho, maior vai ser a possibilidade do sucesso de dissolver o abandono que nós fizemos no passado em relação àquela alma que nos reconhece hoje, mas não valoriza muito hoje, valoriza mais o passado. E nós precisamos inverter essa polaridade, fazer com que essa gangorra mude de design, trazendo para o dia de hoje, a fim de que aquele espírito que foi rejeitado por nós no passado, hoje possa efetivamente perceber que nós mudamos e a nossa proposta é uma relação de amor na atualidade. O meu programa recorrente aqui é sobre o fato de como funciona esse pertencimento nos filhos que chegam de relacionamento anterior ao cônjuge. Como funciona? Não brigue com o filho que é filho do outro, disputando o lugar dele como se ele estivesse disputando com você. Também não brigue com o filho do outro ou da outra, querendo substituir o pai ou a mãe do outro. Não se substitui pai, não se substitui mãe. A melhor forma que se tem de lidar com o enteado e com a enteada, eu posso dizer isso com muita competência, porque casei com uma mulher que tinha 4 filhos. 4. Eu quero dizer para vocês que os 4, eu acho que eles gostam mais de mim do que a mulher. Nós não temos a ilusão de que a gente vai anular a mamãe, entre aspas, substituindo. Nós temos às vezes essa ilusão de que a gente é capaz de substituir. Não pretenda, pais não são substituíveis. E não brigue, porque se as crianças são pequenininhas, tudo bem, você chega e vai ocupando espaço. Mas se elas são adolescentes, elas deletam você com uma facilidade imensa. Porque nenhuma mulher, de um modo geral, abre mão do filho para ficar com outro homem. Um grande amor, mesmo que seja um grande amor. Porque a culpa não deixa. E o filho sabe disso. E ele, se quiser, ele empurra você para o buraco. Ou como diz lá no norte, põe farelo em cima de você. Então, não brigue, porque a gente vai querer substituir o pai que está ausente ou a mãe que está ausente. E 2, querer disputar, junto ao ente querido, que lhe é mãe ou que lhe é pai, o lugar do outro. Como se ocupasse o mesmo lugar. São lugares diferentes. Enteado, enteado, esposa, esposa. Enteado, enteado, esposa, esposa. Madrasto e padrasto, eles estão em lugares diferentes do enteado. Eles não ocupam o mesmo lugar. Não tem que haver escolha, porque não há necessidade de exclusão. O que é impossível é o padrasto querendo ocupar o lugar do pai, a madrasta querendo ocupar o lugar da mãe. Aí é indébito, porque não tem como sobrepor uma imagem à outra. Você pode ser até o pai substituto, a mãe substituto, a regra 3, o nome que vocês quiserem dar, mas tem que respeitar a outra pessoa que está ausente na posição de mãe, que é daqueles seus enteados, de pai, que é daqueles enteados. Essa é a melhor forma de lidar com esse desafio. E se eles forem adolescentes, conquiste-os. Vá para o campo com ele, vá para o balé com ele, com ela. Dê seu jeito, vire-se nos 30.
Não ache que só porque você é amado pela pessoa com quem você está se conjugando, que os outros vão aceitar. Você tem que conquistar a periferia para poder tomar a centralidade do governo geral, se você quer. Vá pelas beiras. Vá pelas beiras. Então, eu vejo isso com extrema frequência, os filhos adolescentes barrando a chegada de alguém. E às vezes, agora bem pouco eu vi um me dizendo, como é o seu relacionamento com seu padrasto? É bom. É bom? Disse, ele é uma pessoa muito boa, eu não tenho nada com ele. É assim. No início eu quis deletar ele, mas eu vi que ele é tão bom para minha mãe, aí tem uma convivência boa. Mas você veja, a própria resposta já foi uma resposta, quer dizer, o cara deve ser de ouro, padrão ouro, para poder ter chegado e pegou um adolescente que a acolheu. Eu vou explicar por quê, é simples. Todo adolescente tem a fantasia que os pais vão voltar. Eles têm essa fantasia. Podem voltar? Pode, mas não é frequente. Quando eu fui me consorciar com a minha parceira, eu quis legitimar a minha relação em cartório, porque uma questão de dar a César o que é de César. Eu não quis fazer uma união estável por tempo de convivência, eu quis fazer o registro civil. Aí eu escolhi uma cidade do interior do Pará que chama-se Primavera, escolhi pelo nome, Primavera, coisa poética, de gente doida. Aí eu fui lá para o interior fazer essa conjugação. Era um ente jurídico. Os dois enteados que já tinham ultrapassado a adolescência fizeram questão de ir. Os dois enteados que eram adolescentes, bem adolescentes, fizeram questão de arrumar uma desculpa para não ir. Até hoje a gente brinca, quando eu lembro o episódio, porque eles não se davam conta de que eles estavam diante de uma realidade que ia contra a fantasia inconsciente que eles tinham de que os pais iam voltar a se relacionar. Então a gente precisa respeitar o adolescente. Desde aquela criança que tem 8, 9 anos, até lá os seus 20 anos, no final da adolescência, pode esperar, mesmo com 20 anos, eles ainda ficam achando que os pais vão voltar. Aquela ideia da família perfeita, de que vai dar um jeito, Deus vai fazer não sei o quê. Notadamente, se eles amam muito a figura parental que está ausente. Porque no modelo mais tradicional, fica a mulher com os filhos. E o homem fica meio que na periferia. Quando a guarda é compartilhada, aí fica mais ou menos equânime. Quando os filhos ficam com a mãe, amando o pai, e o pai fica tudo mais de bom quanto menos eles convivem, porque fica a mãe má e o pai bom, porque a convivência requer educação, e as mulheres sofrem nesse sentido, porque tem que dizer o não, e o pai afrouxa, porque ele só tem um tempo curto, é só onda, lazer, e aí fica como um pai extraordinário. Isso reforça a ideia de que meu pai é tudo de boa, meu pai vai voltar, meu pai vai voltar. Mas eles não sabem da encrenca que fez o casal se separar. E nem precisam saber. A gente não precisa chegar com o filho e dizer, olha, eu vou me separar do seu pai, eu vou me separar da sua mãe, porque ela não presta, porque ela é uma víbora, ele é um monstro. Não deprecie a figura parental. Não deprecie. A gente respeita, não precisa mentir, mas não precisa dizer uma verdade que só deprecia a criança. Porque se eu sou filho de um monstro, o que é que eu sou? Monstrinho. Se eu sou filho de uma víbora, o que é que eu sou? Uma cobrinha, mas eu sou. Para a criança funciona assim. E se a criança toma ciência, porque às vezes as famílias entram em litígio, e às vezes os pais se seguram, mas a família não se segura. Começa a falar mal do outro, do genro, da nora, aquela coisa de sogra, né? Tem isso por aqui também? Lá para o norte tem. E quando acontece isso, esforce-se para limpar a barra.
da mãe ou do pai ausente. Não, meu filho, não é tanto assim, não. Aí deu uma ajeitada, porque fica dentro do filho a fala de pai e mãe. São as figuras, do ponto de vista psicológico, mais representativas. São deuses para os filhos. Então, o que pai e mãe diz é muito importante. Ainda que a família, às vezes, contamine, o pai e mãe vão e aliviam a barra. E podem contratar isso quando a separação é inevitável e não tem como manter a relação. Eles podem e devem contratar de respeitar os filhos. Não só para não fazer alienação parental, né? Falar mal um do outro, mas também para assegurar a convivência, já que a separação é dos cônjuges e não é a separação parental de pais e filhos. E assegurar isso. E não tentar fazer jogo, porque às vezes a gente se separa e fica usando a criança como bucho de canhão para atingir o outro. Pela pensão, pela convivência, diz que vai, mas não vai, chega atrasado, vai às vezes, não vai. Não fala mal, mas se ausenta. É lesivo também a ausência. Então a gente procura assegurar que, se não podemos nos manter como esposos, mantenhamos-nos como amigos. Se não pudermos nos manter como amigos, nos mantenhamos pelo menos como companheiros civilizados, evitando os inimigos, que é altamente deletério para as crianças. Qual a consequência para o filho que retirou o sobrenome do pai e como a mãe pode ajudar? Ele mutila-se. Não foi sem razão que Moisés propôs: honrai pai e mãe. E Jesus vem a seu tempo e reafirma: honrar pai e mãe. E demonstra isso cabalmente, vivendo até os 30 anos com seus pais, quando podia ter se emancipado muito tempo antes. A figura de Jesus legitima o honrar pai e mãe, trazendo um colorido que nós precisamos ter em conta. Se os nossos pais não deram conta de exercer a função que lhes cabia, não nos cabe julgá-los. Porque o mandamento é assim: honrai vosso pai e vossa mãe, que foram bons. Não é isso. Honrai vosso pai e vossa mãe, que souberam ser pai. Não é assim. É honra teu pai e tua mãe. Pode ser os melhores pais do mundo, pode ser os piores pais do mundo, pode ser os mais presentes, os mais ausentes, pode ser os mais malucos ou os mais iluminados. É honrar. Honrar não significa dizer que eu vou ter um apreço por ele, um amor desmedido, não. Honrar significa reconhecê-los como pais, estabelecer com eles a relação de gratidão para com eles pelo corpo. Suponhamos que foi um pai que deu apenas um corpo, uma mãe que me deu apenas um corpo. Isso seria o suficiente para que eu pudesse ser grato a eles, porque não me abortaram. Então é reconhecer a figura parental, honrando e agradecendo. Essas três palavrinhas, do ponto de vista psicoterapêutico, elas têm que vir encadeadas. Reconhecer os meus pais como meus pais, honrá-los respeitando, mesmo que eles não tenham conseguido exercer as suas funções adequadamente, e sendo grato pelo pouco ou muito que fizeram por nós. Ao invés de querer deletar os pais, tirando o sobrenome deles, negando a paternidade ou a maternidade ou a paternidade, porque quando nós fazemos isso, nós estamos negando a nossa origem. Há um estudo hoje de uma psicoterapeuta francesa chamada Anna Schutzenberg, que propõe a psicogenealogia, aonde ela afirma de que nós precisamos olhar as gerações e de que até as guerras têm a ver com o processo intergeracional, de que uma pessoa só ocupa bem o lugar dela no mundo quando ela é capaz de poder honrar
a sua origem. E a sua origem é transgeracional. Então, e ela não faz essa análise à luz da reencarnação, porque quando a gente coloca a reencarnação, o processo mais se ilumina, porque se torna muito mais interessante, porque eu posso reencarnar como meu neto, na mesma família, na mesma árvore genealógica. Mas, do ponto de vista terapêutico, é muito importante eu honrar a minha origem, porque nada está errado no universo. Mesmo que eu tenha sido oriundo de um estupro, que é uma das questões mais dramáticas que nós encontramos na sociedade, discussões sobre o abortamento. Não há como negar a possibilidade de eu poder estar aqui, mesmo tendo sido vítima de uma relação de violência sexual. Então, reconhecer a minha origem é poder resgatar a minha própria identidade, fazer menção ao meu pertencimento para que eu ganhe autonomia. Então, quem rejeita a sua etnia, quem rejeita o seu clã, quem rejeita a sua família, independente da construção como ela é feita, naturalmente traz dificuldade, porque nega a sua origem. Nós precisamos honrar a nossa origem. Honrar pai e mãe é honrar a nossa origem. A despeito da nossa origem não ser sagrada, mesmo quando não sagrada, devemos honrá-la. O problema é que a gente quer ser gerado por pais maravilhosos, perfeitos. Isso não existe. Não existe pais maravilhosos e perfeitos. Todos os pais são como nós, atrapalhados. Eu não quero que ninguém saia culpado hoje daqui, pelo amor de Deus. Não conheço pais 100%. Conheço pais que se dizem 100%. E quanto mais ele se diz que 100%, mais o percentual dele cai. Todos os pais somos assim como a gente, meio boca, às vezes um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho, né? Eu, quando olho para trás, no ato de honrar, eu aceito e agradeço tudo que recebi de bom e ressignifico aquilo que os meus pais não puderam me dar. Ou que fizeram comigo de uma forma inadequada. A arte de ressignificar significa dizer, trazer a minha vida para as minhas mãos, respeitando a minha origem. A despeito dos meus pais terem me espancado, terem me assediado sexualmente, terem me violado a liberdade, terem me abandonado, terem me superprotegido, seja o que eles fizeram, a despeito disso, eu trago a minha vida para minhas mãos, quando reconheço os meus pais e honro de bom que eles me trouxeram, e quando ressignifico as atrapalhações dele. Então, diria Jean-Paul Sartre, o importante não é o que nos fizeram, é o que a gente faz com o que nos fizeram. Do ponto de vista espírita, nessa visão reencarnacionista e centrada no Evangelho, a gente se responder de forma lógica e adequada essas três perguntas. O que me fizeram é resgatar a minha origem. O que eu faço com o que me fizeram é poder ressignificar o que me fizeram de ruim e legitimar o que me fizeram de bom. E a terceira é, o que eu faço com o que eu fiz comigo? Que já é uma terceira pergunta que também, né? Porque às vezes quando a gente se descobre, a gente já fez um bocado de bobagem com a gente. E a gente precisa ressignificar o que a gente fez de ruim conosco. Esse processo, ele serve para a gente olhar para os nossos pais e também serve para olhar para os nossos filhos, porque a gente entrou no espiritismo, a gente vai se dando conta de um bocado de coisa. Ah, mas eu fiz errado assim, eu fiz errado aqui. Aí tem gente que procura se culpar terceirizadamente, jogando nos outros, ou procura fazer uma culpa ancestral, assim, eu fiz o aborto, que o aborto não é legal, aí eu entro num remorso porque eu fiz o aborto lá. E aí eu quero morrer porque eu abortei. Gente, a minha cabeça lá era uma. Aquilo não foi bom, não foi bom. Mas eu não posso me julgar com a consciência que eu tenho hoje. A minha consciência hoje é outra. Na época eu tinha uma outra consciência.
Essa culpa retroativa, ela é perversa. Nós não precisamos fazer, porque ela não nos ajuda em nada. E a divindade não quer que a gente faça isso com a gente. Então, a gente vai atualizando a nossa vida e corrigindo. E com nossos filhos também. Faz como a minha cunhada, ensinando para o meu sobrinho. Faça assim, 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 assim. Aí meu sobrinho, mas mamãe, não foi assim que a senhora nos ensinou. Eu ensinei errado, agora estou ensinando certo. Faça. Eu achei fantástico. Ensinou errado, está fazendo certo, já corrigiu o filho, já reconheceu que fez errado, está fazendo certo e pronto. Vai tocando o barco para frente. Ao invés de ficar lamentando, não, já vai fazendo. Então a gente faz com a gente e faz com os nossos filhos, atualizando as nossas encrencas. E falar sobre o rompimento dos irmãos após o desencarne dos pais. Os irmãos habitualmente rompem, não é por causa dos pais, é por causa da herança. Ao invés de nós olharmos para a herança como uma dádiva, a gente olha como se fosse uma dívida dos nossos pais para conosco, que é inteiramente diferente, dádiva e dívida. Ora, os pais trabalharam, isso é dos pais. Ainda que juridicamente pertença aos filhos quando eles morrem, mas não foram os filhos que trabalharam. Se não foi os filhos que trabalharam, eles deveriam só ser gratos. Só. Mas antes que o pai expire, antes que a mãe bata as botas, os filhos já estão brigando pela escrivaninha, pelas joias, pela empresa. Gente, porque é como se os pais devessem para os filhos, como se os filhos tivessem um direito conquistado pelo trabalho, não trabalharam. É lamentável esse sistema de apego e de egoísmo que nós temos em relação aos nossos pais. Aí os pais desencarnam, aí fica aquela encrenca. Pior, os pais acham sempre que os filhos vão se entender, não se entendem. Então, se você tem um pedaço de terra, já vá dividindo essa terra. Porque eu tenho um amigo que trabalha em cartório e é médium. E ele me conta essas histórias. Alberto, às vezes eu estou lá, o pai vem e diz que o filho está mentindo. Eu digo, ver se crê quando você estava no corpo, agora não veio me perturbar. Que ele quer que o meu amigo que trabalha no cartório interfira, porque um filho está passando o irmão para trás, está mentindo, e o defunto vem dizer. Então, divida tudo antes, para não ter confusão, porque não os filhos se separam. E não economize, gaste o que você trabalhou. Não fique economizando, não vou pôr até porque eu gasto, mexer na poupança. Eu vi outro dia isso, o cidadão vindo do supermercado, carregando vergado, na chuva, porque não queria pegar um táxi para vir do supermercado para a casa dele, para não gastar. Este mesmo cidadão, deixando de tomar remédio de uso contínuo para pressão arterial alta, porque o salário não tinha saído, ele não queria mexer na poupança. Para quê? Para deixar para os filhos se matarem depois? Então passeie, compre o antipertensivo, da diabetes, não sei o que mais, e vá para o hotel, usufrua, porque quase sempre patrimônio se transforma em manicômio e os filhos brigam. Então esse, eu suponho que seja o motivo fundamental. É mais frequente de que quando os pais vão, os filhos começam a brigar. É natural na família que quando um sai, o sistema ele tem que se rearrumar. Então, a gente quer botar uma pessoa no lugar daquela. E isso também às vezes gera conflito. Quando morre um pai, uma mãe, uma avó, aí a gente quer colocar alguém naquele lugar para substituir.
porque às vezes surgem dificuldades, porque o povo empurra um para ocupar aquele lugar, que quase sempre é um lugar que beneficia a família como um todo. Aí surge conflito, pode surgir encrencas, confusões, brigas, atritos. A terapia de vidas passadas, o trauma do passado, fazer que as pessoas se amem ou tenham uma melhora física e psíquica? Se estiver indicado, se for feito pelo terapeuta treinado e ético, que faça, portanto, uma boa indicação, a pessoa pode fazer isso. Mas não tenha a ilusão de que regredir resolveu. Porque eu vejo, na minha experiência profissional, que muitas pessoas querem ir para o passado porque não querem olhar para o presente. Porque a encrenca está aqui. Aí ele quer ir para o passado, que sofreu, que aconteceu com ela. Mas a encrenca está aqui, não precisa regredir não, está debaixo do nariz. Mas uma das formas que a gente tem de se proteger da nossa dor é regredir. Então, um terapeuta treinado, ético, ele sabe que tem indicação, que não tem indicação. Então, ele diz, não, você não tem. Você quer ir para trás, mas é para frente, olhando para o aqui e para o agora. Tem muita encrenca aqui. E quando tem indicação no passado, tudo bem, faz a regressão. Mas regredir no passado não resolve assim, que a gente pensa que foi lá no passado, resolveu, a pessoa ficou... Não é. Você dá, reorganiza, elabora aquele conteúdo, e quando você volta para a consciência de vigília, você tem que fazer aquilo que você elaborou, senão você não cura. É como se você espremesse um tumor, um furúnculo, e o organismo precisa ocupar aquele lugar com novos tecidos de saúde. Então precisa de um tempo no presente, fazendo com que a pessoa automatize um novo comportamento positivo, rompendo com aquela negatividade do passado. Porque no processo regressivo, a gente traz para a consciência, vive a emoção e a sensação no corpo físico, que é o processo da catarse. Isso por si só é muito terapêutico. E quarto, reformula um conteúdo negativo pelo positivo. Então o positivo, quando você reformula, o positivo em ação, que você reformulou do negativo, vivendo no dia a dia. Então eu reformulei que eu preciso me reconciliar com meu pai. Eu saio da sessão, o que é que eu preciso fazer? Me reconciliar com meu pai. Eu já aliviei, já compreendi, já botei para fora, já elaborei um novo caminho, um novo roteiro, agora eu preciso botar o roteiro em prática. Eu tenho que ir lá com meu pai, com meu filho, com a minha mãe, seja lá com quem, e me reconciliar. Para não transformarmos a regressão de memória numa mágica, que a gente pensa que é uma panaceia, uma mágica. A proposta da regressão de memória é progressão, não é regressão. Então, temos que ter essas observações em conta para não ficarmos no campo da fantasia. Quando a mulher tira totalmente o sobrenome da família para adotar o nome do marido, há alguma interferência? Nesse caso, é um processo cultural. E, às vezes, a pessoa tira, opõe. Eu vejo, por exemplo, Picasso. Você sabe como é o nome de Picasso? Pablo Picasso. Não. Isso é só 2 nomes. Ele tem mais de 12 nomes. Quando você acaba de dizer o nome dele, tu está morto de cansado. Se você fosse chamar Pablo Picasso pelo nome dele, porque eles iam agregando. É um bocado de santo, para ver se dá certo. Vai dizendo, até que chega no Pablo Picasso. Então, dependendo da cultura, você faz esse movimento de ajuste. E acrescenta ou tira, e isso pode estar relacionado à cultura, à religião que a pessoa segue, e aquilo pode estar dentro de um outro norte. Não é feito de forma depreciativa, de uma forma negativa. É como a gente faz, por exemplo, tatuagem. Tatuagem é bom ou é ruim? Quem acha que é bom, levante o braço. Quem acha que é ruim, levante o braço.
O povo aqui acha que é ruim. Porque eu ia propor umas tatuagens, eu sou tatuador também, eu ia fazer uma tatuagem. Como tudo na vida pode ser bom ou ruim. Tatuagem aqui. O ódio que eu tenho dos negros, dos homossexuais, dos judeus, e faço uma suástica, está na cara já a consequência dessa tatuagem perispiritualmente. Mas se eu faço uma tatuagem no seio, depois de ter feito uma mastectomia em função de uma doença invasiva, maligna, eu faço uma mastectomia e, do ponto de vista plástico, faço uma tatuagem no seio para que eu fique bem comigo mesmo, está perfeitamente indicado. Do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista estético. Então, a tatuagem não é boa nem má se nós não considerarmos a intenção com que eu faço isso. Então, eu tatuo o nome do meu grande amor. Aí amanhã o meu grande amor me abandona, me passa para trás por outro grande amor que ele encontrou. Aí eu olho com ódio de mim porque eu botei. É complicado, então. Eu vi, certa feita, uma tatuagem numa perna de uma moça. Ela tinha um problema vascular e, em função das cicatrizes, ela fez uma tatuagem. Era uma tatuagem belíssima. Talvez foi a tatuagem mais bela que eu já vi. Parecia que ela usava uma meia. Eram flores de cerejeira. E eu disse, mas eu me arrependo de não ter fotografado, eu queria fotografar. Eu fiquei encantado. Ela disse, quando eu vou à praia, todos ficam me contemplando. Alguns se aproximam, perguntam. Ela fez com um exímio tatuador e uma tatuagem linda, que disfarçava, uma jovem, tinha 20 e poucos anos, as lesões cicatriciais que ficaram em função de intervenções vasculares que foram feitas na sua perna, disfarçavam através de uma tatuagem. Perfeito. Então, a motivação é que significa positivo ou negativamente. Então, é isso que faz com que na vida, tirar o nome, acrescentar o nome, vai fazer a diferença na relação existencial que eu tenho com o nome que eu carrego. Como fica o pertencimento com relação a uma criança que foi gerada numa barriga de aluguel? Também varia. Numa barriga de aluguel, às vezes é a avó que está dando luz, o ventre, para uma criança que vai ser seu neto. Vocês imaginam? É uma relação complexa de amor entre uma mãe que gesta um filho para uma filha que não pode gestar no próprio útero. E funciona como barriga de aluguel. Mas eu posso ser uma barriga de aluguel estritamente econômica e financeira. E já é a barriga de aluguel, a segunda eu já estou odiando, porque quem vem traz os seus fluidos. A gestação é uma incorporação, como diz o nosso amigo José Raul Teixeira. O espírito se conecta com a mãe e o processo se dá fluídico. E aí você vê manifesto da mãe sentimentos, pensamentos, desejos. Então imagine uma barriga de aluguel recebendo um da pá virada, lá do umbral. Vem, chega o bichinho, ela também é da pá virada. Aí dois da pá virada se encontram, vocês já viram que não vai dar certo. A dificuldade dessa gestação vai ser grande. Mas se ela receber um espírito iluminado, provavelmente, mesmo que esteja só o objetivo econômico financeiro posto em pauta, o espírito haverá de superar. Muito embora seja raro ver um espírito iluminado assim, não tem espírito iluminado tão frequentemente. Só em São Paulo, assim, para o interior, Mogi. Lá para o norte, o povo muge, mas... Então eu vejo essas situações, né? Eu acompanho uma pessoa, por exemplo, ela não podia sentir cheiro de cebola. Se a pessoa tivesse o vizinho
fazendo o alimento com cebola, sentiu o cheiro, ela abjurava. Náusea por cebola. Eu digo, você não gostava de cebola? Sempre gostei de cebola. Gestor não gostou de cebola. O garoto nasceu, voltou a gostar de cebola. Era o garoto que não gostava de cebola. Então, esse processo simbiótico, ele é muito curioso. Então, o filho impulsiona e influencia a mãe, de barriga de aluguel, e a mãe, seja de barriga de aluguel ou não, influencia o filho. É por isso que a gestação é esse transe, que lembra muito bem o transe mediúnico, sendo que é um transe que demora 9 meses. Receber o espírito superior durante 9 meses, eu vejo. O cara diz assim, puxa, minha esposa, rapaz, engravidou, ficou ótima, rapaz. Ficou maravilhosa, me tratou como nunca me tratou. Quer dizer, não era ela, era a bichinha que estava dentro dela, que era a ex dele, que veio chegando. E aí, quando a mulher tem, esfria. Aí começa a tratar ele, butocuda, começa a tratar. Então, essas situações acontecem muito, por isso a gestação é singular na vida de um casal, porque tem muitas interfaces e a gente precisa olhar todas essas interfaces, incluso a barriga de aluguel. Como mostrar a um filho adotivo que o seu pai biológico, mesmo com muitos erros, deve ser respeitado e aceito? Isso é uma tarefa para psicoterapeuta, às vezes, porque os pais sozinhos não dão conta. Mas os pais têm autoridade, porque amam, tutelam, e a sua fala tem uma densidade, tem um peso. Às vezes não é suficiente. O filho tem que ir com o terapeuta e tem que trabalhar a encrenca que ele traz, que está relacionada a outras vidas, às vezes. Né? É um nó que precisa ser desatado com dificuldade. E às vezes precisa de um apoio profissional. Mas não tenha dúvida que a posição dos pais é muito importante. Eu tenho uma sobrinha que ela é adotada. Então, desde pequenina, ela me perguntava assim, por que eu não vi filha da mamãe? Que a mãe sempre colocou, pequenininha, ela devia ter o quê? Seus 3 anos. Chegava com a mãe e disse, mamãe, da próxima vez eu venho, olha a encrenca dela, eu venho da tua barriga? Vem, minha filha, não sei o quê. Mamãe, e aonde estava a minha mãe? Ah, minha filha, eu não conheci sua mãe, tá? Mamãe, e aonde foi que eu nasci? Ah, você nasceu em... Ela foi crescendo. Nasceu em tal clínica. Aí um dia ela disse, mãe, se eu nasci em tal clínica, lá tem o nome da minha mãe. Você veja, nós temos uma necessidade de resgatar a nossa origem. Do ponto de vista psicoterapêutico, nós temos necessidade de fechar ciclos. Você já viu, o avião cai, todo mundo morre incinerado. Mas se você não enterrar o seu defuntinho num caixão, que você tirou um pedacinho, fez o DNA, às vezes pega arcada dentária, às vezes, se não enterrar, é uma encrenca. A pior coisa que tem para o ser humano é não saber se o filho morreu ou não morreu. Se está vivo ou não está vivo. Ah, não, desapareceu no mar, a mãe fica esperando que ele um dia vai chegar. Essa necessidade de celebrar o fechamento é muito importante. Então, a origem e a terminalidade, o fecho, que é a gestalt, que é o processo, é o ciclo, nós precisamos respeitar tanto a origem quanto a finalização. Nos processos dos moribundos, por exemplo, os pacientes terminais, eles têm a necessidade de fechar muitas coisas e nós devemos favorecê-los para que ele possa desencarnar em paz. Às vezes ele precisa conversar com alguém, que depois que ele conversa, ele desencarna. Mas enquanto não chega aquele alguém, ele fica ali teimando em não morrer, teimando em não morrer, teimando. Aí os médicos, vai morrer, não morre, fica, e não morre. Mas quando chega o ente querido, que ele tem aquela conversa, ele fecha uma pendência interior. André Luiz dá um exemplo disso no livro Sexo e Destino, naquela filha adotiva que o pai tenta transar com ela,
ela sai desesperada, é atropelada e vai para o hospital e fica muito ruim. E o pai cai em si e vai ao hospital, enquanto que os médicos estão pensando na eutanásia, ou na morte, na necessidade da morte da mulher, os espíritos estão mantendo aquela mulher no corpo, mantendo pelo pai, que arrependido precisava se reconciliar antes que a filha fosse. Ele precisava fechar aquilo, então ele vai, chega com a filha, chora, confessa a seu crime e tudo, e pede para que ela o perdoe. Mas como ela ia perdoar se ela estava lá, dramaticamente traumatizada? Então ele pede para ela que se ela o perdoa, e ela o estava perdoando, que ela movimente uma falange. E os espíritos atuam no cérebro, dando possibilidades para que ela, que estava perdoando, pudesse mover uma falange. Quando move a falange, o pai fecha o perdão dentro dele e sai daquelas consequências dramáticas do remorso de ter violado a filha sem ter podido pedir perdão à filha por ter lhe violado. E quando acontece isso, aí eles desencarnam a moça. Eles estavam mantendo a moça no corpo para que ela fechasse uma questão com o pai. Era bom para o pai e era bom para ela. Então, nós precisamos respeitar os limites. Então, essa minha sobrinha disse isso para minha irmã. E a minha irmã disse, minha filha, deve ter seu registro lá, deve ter seu registro da sua mãe. Você quer ir lá? Não, não quero. Você veja a ambiguidade, quer, mas não quer. Ela quer resgatar a origem dela. Cada pergunta que ela faz e que ela se aproxima, ela está elaborando dentro dela a sua encrenca. Quanto mais silêncio, mais pano em cima, mais encrenca dentro da gente. Quanto mais a gente avança e vai projetando luz e verdade, a verdade nos liberta na fala de Jesus. Então, respeitando o ritmo, respeitando o momento, você vai até que você conclui e libera. Depois você não tem mais necessidade. Você fechou dentro de você, passa a orar pela sua mãe biológica que você não conheceu, que um dia, com a luz do Espiritismo, você vai conhecê-la, vai vê-la, vai encontrá-la. O Espiritismo, ele rasga esses horizontes e ele nos dá uma outra amplitude existencial para a gente resolver essas dificuldades, que tem chances da gente resolver pós-morte, quando não dá para resolver em termos de corpo físico propriamente dito. Mas nós precisamos ajudar o nosso filho que tem essa encrenca. Se tivermos dificuldade, vamos apoiar num terapeuta. Eu me lembro de um parente também que foi adotado. E um dia ele estava muito aborrecido, xingando os pais, porque os pais pegavam no pé e tudo. Aí um espírito amigo, no transe espontâneo que se fez naquele evangelho no lar, virou-se para ele e disse, minha filha, eu gostaria que me pegasse no pé, que ficasse enjoado, procurando me corrigir, porque eu, minha filha, fui uma criança que não tinha pai nem mãe, não tinha ninguém que me pegasse no pé. Eu vivia nas ruas abandonado. E até hoje eu sou grato a um frei que me deu guarida. Então, pense melhor e honre os pais enjoados que você teve. Nunca mais esse ente querido, que vivia em regime de adoção, fez qualquer queixa dos pais, a partir da colocação desse benfeitor, que era um benfeitor familiar. Então a gente vai fazendo esses tratos, esses recontratos, e vamos ajeitando dentro da gente as nossas encrencas. Vamos para a última pergunta e depois vamos para uma finalização, para não cansar vocês. Como se explica o aumento de jovens e crianças com tantos transtornos emocionais, bipolares, TDAH e depressões? É os sinais dos tempos. A recrudescência das doenças mentais
E não esperem diminuir, vai aumentar. Basta dar uma olhada no mundo. Maluco como estão as pessoas fazendo as suas escolhas. A recrudescência do suicídio, incluindo crianças, que Kardec, lá no seu tempo, em obras póstumas, faz menção sobre o aumento de suicídio que haveria em crianças e o que se usava na época, que são os transtornos mentais da atualidade. O que tem surgido de gente atrapalhada, mas daqui a pouco a gente não vai saber o que é normal, porque tanta gente atrapalhada é de impressionar. Mas eu não estou falando desses loucos, como se diz comumente, que andam nas ruas, que perderam a família, são doentes mentais. Eu estou falando dos loucos que gerem nações, que são psicopatas, são transtornados mentais. Nós temos um país com 600 mil detentos. Vocês sabem quem gera esses 600 mil detentos? 600 mil presos. Vocês sabem quem é que faz a gestão deles? São os psicopatas. Dentro das facções, dentro dos presídios de segurança máxima. Sem tocar em ninguém. Com uma inteligência incomum, num processo de manipulação incrível e com uma frieza de matar a mãe e não ter remorso. A cada 100 pessoas tem 3 psicopatas. Por exemplo, aqui... Fiquem tranquilos, aqui não tem, porque aqui é um público selecionado. Isso é um percentual geral da sociedade. E a maior especialista em psiquiatria forense no Brasil, é uma pessoa que já está com uma idade avançada, ela é notável. Ela fez um estudo científico sobre a psicopatia, que na linguagem psiquiátrica é os transtornos de personalidade antissocial, que vai desde o serial killer até os menos graves. Ela pôde ver e avaliar de que as penitenciárias são dirigidas pelos psicopatas. E começou a fazer um estudo. E quando ela foi fazer esse estudo, ela, entrevistando o psicopata, a primeira pergunta que o psicopata fez foi essa: o que é que eu ganho com isso? Participando da pesquisa. E ela explicou, tentou justificar e tudo. Quando ela concluiu o estudo, ela levou para o governo, na época para o ministro da Justiça, que já está desencarnado, que Deus o tenha em um bom lugar, como diz o povo do norte. Chegou com ele e mostrou o estudo, caracterizando que o país tinha que ter uma penitenciária só para os psicopatas, porque é impossível recuperar um detento dominado por um psicopata, porque eles são todo massa de manobra. Você não recupera se eles estiverem junto dos psicopatas. Então são os psicopatas que geram as penitenciárias, porque eles estão distribuídos entre as penitenciárias. Então, se você fizesse uma penitenciária só para os transtornos de personalidade antissocial, seja um manicômio judiciário ou no outro modelo mais médico, você conseguiria recuperar essa população carcerária que, como a gente, cometeu crimes e é pobre. O Chico dizia isso, né? Os criminosos, vocês sabem disso, né? Entrou na penitenciária e o delegado, o prefeito, estava todo mundo lá e de repente o Chico lhe perguntou: quanto nós somos aqui? O quanto nós somos todos nós somos criminosos, só não fomos descobertos.
Então ela chegou com o ministro da Justiça e propôs isso, um projeto de lei, para que se transformasse, o governo encampasse como um projeto de lei e seguisse nesse caminho. Vocês sabem que o ministro da Justiça, que Deus o tenha em um bom lugar, disse para ela, vocês sabem que o ministro da Justiça disse para ela, o que é que eu ganho com isso? Então há um aumento de doentes mentais, dissolvido em todas as camadas sociais. Há alguns que têm seguidores, de tal modo inteligentes que são, mas são doentes mentais. São transtornados, do ponto de vista da personalidade, gravemente. Então, estes são dias em que a humanidade experimenta a transição planetária de uma forma mais ostensiva. Porque, segundo os espíritos, e Kardec diz isso, na mensagem do Dr. Belry, lá em A Gênese, fazia 100 anos, quando o Espiritismo surge, e que já havia começado a transformação da nova era. Ou seja, o Espiritismo surge dentro da transformação planetária. A transformação planetária não é esses dias, não, como a gente pensa. Ela vem antes do Espiritismo. O Espiritismo faz parte das intervenções divinal para fazer a mudança do planeta que vai se dando ao longo dos séculos. Kardec, em O Livro dos Espíritos, A Lei do Progresso, consultem lá. As revoluções morais e sociais, elas se insurgem durante séculos, e irrompem, e o edifício antiquado, carunchoso, entra em colapso, desmoronamento. Nenhuma transformação social importante surge de um dia para o outro. Então nós estamos na vigência de uma transformação planetária que vai lá mais de 250 anos aproximadamente, segundo esse dado que está na Gênese, num fervilhar aonde você olha para o lado e não sabe se você é o anormal ou se é o outro que é anormal. Você não tem essa impressão? Que vocês estão ficando loucos porque são muito normais? Quando eu quero dizer muito normais, é que vocês são assim, gostam assim das coisas, normais e tudo. Que você não tem nenhuma esquisitice. Porque é normal a gente ter uma esquisitice, né? Mas as coisas estão tão esquisitas, tão exóticas, tão diferentes, tão psicodélicas, que você olha. Então você veja, vou dar um exemplo dentro da família. É o cara se relacionando com a esposa. Aí ele se apaixona por uma outra pessoa. Aí ele começa escondido a se relacionar com outra pessoa. Pá, tá tudo bem, vai lá, cá. A esposa descobre, põe para fora, ele vai morar com outra pessoa. Mas aí a esposa fica aqui, meio mufina, ele lá. Aí ele começa a ter uma relação com a esposa que passou a ser a amante. Aí ele vê que ele gosta da esposa. Aí ele volta com a esposa, mas não consegue romper com a segunda lá, e fica lá, cá, voltou àquela situação. Olha lá como é a dança. Fica lá. Aí ela aceita ficar com a outra também, que ele fique com a outra, porque já tinha acontecido tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Já que ele estava aceitando a outra, ele propôs trazer a outra. E começaram a conviver a 3 no Brasil, porque se fosse na Arábia estava tudo normal. Aí vocês imaginem as duas convivendo com ele, e as duas se apaixonam e põem ele para fora.
Senti um ar de justiça no público. Agora me diga quem está certo e quem está errado nessa história. Se tem alguém... Então, o mundo está assim. Nós estávamos discutindo outro dia, estávamos jantando, discutindo quantos gêneros tem. Vocês sabem quantos gêneros tem hoje? 17 gêneros. Segundo algumas análises. Não tem 17, tem 11. Para mim tinha só até 11, porque eu já tinha estudado o tema. E a pessoa, que era do meu enteado, disse, não. Aí foi no Google. O Google compareceu, elucidando a questão. Aí era um outro olhar, uma outra classificação. Gente, as coisas estão muito esquisitas. A gente se espanta com as coisas como elas são. Não sei se vocês têm medo de viver nessa transição planetária com a família, porque tem alguns que não querem nem ter filhos. Não vou ter filho porque o mundo está louco. O mundo está louco. É um olhar egoísta, né? Porque não coloca filho porque o mundo está louco. Tinha que colocar filho para tratar o mundo. Mas o egoísmo faz a gente não querer ter filho. Mas hoje nós precisamos fortalecer a família. Nós precisamos investir mais na família. E investir não é economicamente, é investir naquilo que falta à família. Porque se para umas famílias faltam economicamente e as transformam em famílias esfaceladas, vulneráveis, grande parte das famílias do mundo e dos mundos desenvolvidos estão aí lidando com as contradições que arrasam. Como eu tive a oportunidade de ver agora recentemente na Suíça, um colega médico suicidar-se do nada. Atendia as brasileiras, na ginecologista, atendia as brasileiras que se vincularam a ele por ser uma pessoa muito tratável, muito educada, muito solícita, muito disponível, entraram em choque quando souberam que ele tinha se suicidado. Vocês sabem que a Suíça tem um hospital onde se faz o suicídio assistido. Mas ele se suicidou fora desse script. E pasmem, elas estavam na reunião mediúnica, ele se comunicou. Completamente perdido, porque achava que ia se matar. Num dos países que está entre os 5 com índice de desenvolvimento humano no topo, mas falta espiritualidade. Falta espiritualidade. Ele, em função do trato, teve a possibilidade de começar a ser acolhido em tempo pós-suicídio pelas mesmas pessoas que ele cuidava. É o bem que você faz e volta para você quando você menos espera. O Chico diz isso de uma forma poética, né? Que o bem que você faz é seu advogado de defesa. O bem que você faz em algum lugar é seu advogado de defesa em qualquer outro lugar, em qualquer outro tempo. Ele foi ser atendido pelas mesmas pessoas que ele atendia num estado lamentável. Lamentável. Suíça. A minha amiga que me ciceroneia, dizendo, eu cheguei na Suíça, fui trabalhar numa clínica. E eu comecei a ouvir os espíritos, ouvir gritos, choros. E ela disse, o que acontece aqui? Ela achou que era apenas uma clínica normal, de ginecologia, de obstetrícia. Mas lá, como o aborto é normal, o aborto corre direto. Até que ela viu, num dia, uma entidade que parecia um ser dinossáurico, de tão grande e de tão monstruoso que ela era. Ela entrou no estado de pânico, ela fazia a limpeza da clínica. E ela ouviu e ele disse para ela, não tem nada com você. Ele entrou
e foi para o depósito onde ficavam os restos do aborto. Explorador de fluido vital resultante dos abortos. Ela disse: eu nunca mais voltei àquela clínica, senão eu ia enlouquecer, porque era todos os dias que eu ia fazer, todas as vezes que eu ia fazer faxina, à noite, eu começava a ouvir e ver, a ponto de chegar de ver uma entidade dessa descomunal que eu nunca tinha visto, parecia um monstro, parece um ser dinossauro, que entrou se arrastando na busca dos restos embrionários. Suíça, país que está entre os 5 de maior desenvolvimento humano no planeta Terra. Falta espiritualidade. Nós somos honrados e responsabilizados com uma doutrina que nos oportuniza dar à família esse toque. Menos coisas e mais presença. Menos presente, mais presença. Se não pode colocar na melhor escola, ponha numa menorzinha. Se a pública não garante, numa menorzinha, mas não abra mão de ser o educador do seu filho. Não transfira para a melhor escola da cidade, se esfalfando na multiplicação de trabalho para poder bancar a escola. Quem vai bancar a educação do seu filho pela ausência do tempo que você não tem, porque tem que bancar economicamente a escola, as roupas mais importantes, o clube mais importante da cidade. Menos intelectualidade até, menos atendimento material, mas não economize presença, afeto, convivência, valores. Nós vivemos no mundo uma crise de valores, é uma crise moral. A loucura é decorrente da nossa fragilidade moral, que nos projetou numa ética patética, que não nos dá ensejo de podermos ter uma vida saudável. Então, em Belém do Pará, debaixo dos semáforos agora estão os venezuelanos. O Pará não faz limite com a Venezuela, fica 3 horas de avião, indo para Roraima, e depois mais de 3 horas de Roraima, andando de carro para fazer a fronteira com a Venezuela. Eles estão embaixo dos semáforos, não sabem nem pedir esmola, porque não são profissionais da mendicância, famílias se arrastando, num processo que dá dó de ver aquelas crianças, que são só crianças, e estão na rua, numa circunstância sociopolítica e econômica de degradação. Nós vivemos um processo de crise moral. Então nós precisamos em casa valorizar o Evangelho no lar, valorizar os princípios morais, e a nossa ética tem que se aproximar da moral que a gente prega, ou seja, vamos diminuir as nossas contradições, que todos nós temos contradições, não ficamos culpados, temos, mas a gente vai diminuindo, vai refletindo, vai analisando com os nossos filhos, para que o nosso comportamento seja modelador de um caráter diferente, porque todos nós queremos mudar o planeta e o Brasil nesse momento de eleição, né? E a gente olha, não vê assim chances a curto prazo, porque a turma que está em cima está muito atrapalhadinha. Aliás, me fizeram essa pergunta no Congresso do Rio Grande do Sul, e a minha resposta foi um pouco pessimista, eu acho. Eu disse: eu não acredito em mudança a curto prazo. Temos que lutar e fazer o melhor. Mas eu acredito que a mudança vai se dar pela educação, se dando agora, nas crianças de agora, que já deveria ter acontecido lá atrás. Então nós que somos famílias espíritas, ou que conhecemos o espiritismo, façamos o nosso melhor, estando ao lado do nosso filho, convivendo mais com ele, porque ninguém educa se não conviver, ninguém ensina se não exemplificar, ninguém assiste se não estiver junto.
Então, fazer as refeições juntos, viajar juntos, tanto mais quanto são menores, porque a melhor fase para educar é quando são crianças. A adolescência já é consequência. Você já pegou as consequências que você fez na primeira e na segunda infância. E a adolescência sempre é desafiador. Mas mesmo na adolescência, você se investiu na primeira e segunda infância, você faz um diferencial, mantendo links, procurando fazer programas que economicamente caibam no seu bolso, mas que garantam a convivência. E se não fez na primeira e segunda infância, invista agora, dê o seu melhor agora, se você caiu em si agora. Mas entenda de que é bom uma boa escola do ponto de vista da formação intelectual, mas ela não substitui o lar. De que a escola, o máximo que faz, algumas boas escolas, é oferecer princípios de cidadania. E olhe lá, porque os professores são esmagados, de um modo geral, pelo sistema, quando se trata, sobretudo, de sistema público. Ou, no sistema particular, às vezes eles carecem de princípios. Eu vejo, cuidando de professores de escolas particulares, eles não tendo espaço nas escolas, porque quem manda nas escolas são os alunos. E os alunos estão montados em que cangote? No cangote dos seus pais, que são o dono da cidade. E eles não podem ter medida, porque senão a escola prefere botar o professor para fora a perder os alunos. Ou a influência dentro da sociedade da cidade. Então, meus amigos, não substitui-se escola, lar. A proposta espírita é de podermos trabalhar o ego, fazendo emergir o Deus interno. O que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? Seria a recrudescência do egoísmo, é do ego. Então a gente vai privilegiar o contato, o afeto, a convivência. Nós vivemos a era digital. Os influenciadores digitais estão aí. Crianças. Tem essa nos Estados Unidos que ganha mais de 30 mil reais. Como influenciador digital tem 8 anos. Mas quem influencia os nossos filhos? Seja os de pequena idade, de maior idade ou os adultos. Que valores eles passam pelo YouTube? Que você não regula, não tem faixa etária para você, de programa. É postagens contínuas. Se o pai não estiver do lado, a mãe não estiver do lado, se você não regular o tempo que ele tem, quando você vê, as coisas já aconteceram em todas as classes sociais. Então tem que estar ao lado. Eu estava no Jardim das Oliveiras atendendo uma jovem e ela me disse assim: sabe, eu levanto 5 horas da manhã para fazer os bombons, as balas de chocolate, cupuaçu, para vender, porque eu sustento a família, ajudo a sustentar a família. Aí eu vendo, faço pela manhã, saio para vender, à noite vou para a escola, volto, durmo, acordo 5 horas da manhã. Aí ela me diz assim, aí eu fico pensando às vezes, e tentada, se não é melhor tirar a roupa diante das câmeras do webcam. Porque a minha colega, ela tira a roupa diante do computador e ganha numa tirada de roupa o que eu ganho, o que eu faturo numa semana de trabalho. Esses são os valores. Comunidade esmagada, a pessoa tira a roupa, faz sexo virtual para poder ganhar dinheiro. E a outra está vendendo bombom, mas tentada a fazer o mesmo, porque é desproporcional o mercado da pedofilia e o mercado do sexo virtual. Então, aí eu comecei a elogiá-la, ela começou a chorar e pediu desculpa porque estava chorando. E eu então lhe disse, mas puxa, você é uma pérola, porque você está se guardando
com aquilo que se chama dignidade, honrando a sua família, dever seu. Você é uma jovem, tem 17 anos. Não era da sua tarefa isso, você está fazendo isso, mantendo a sua dignidade. Então, meus irmãos, meus amigos, aí está o desafio. Todos os dias, redes sociais, estar atento, dispensar um tempo de jogar com seu filho nas redes sociais, ir lá para o Fortnite lá e jogar com ele, ou ver que idade o outro tem que está jogando com ele, porque ele tem 8, o outro tem que idade tem o outro que está jogando Fortnite, que mora em outra cidade. Você precisa estar lá. Se você não estiver lá, você não vai acompanhar, e quando você vê, o seu filho foi subtraído, foi abduzido por aqueles que estão nas redes sociais, fazendo a comercialização. Então, nesses dias de transição planetária, tudo de bom oferecer material, mas não esqueça o espiritual. Tudo de bom oferecer uma boa escola, um bom vestimento, uma boa ração alimentar, mas não esqueça do afeto, do sentimento, da presença, do abraço, da convivência, porque é isso que vai fazer a diferença na vida do seu filho. Ainda que ele não goste. Eu tenho um neto de 8 anos, ele mora comigo numa relação de paternidade compartilhada com a mãe. Aí ele pergunta: vô, tu vai viajar? Ou pergunta para minha enteada: vai? Opa! Porque não tem vigilância. Você veja como é um espírito superior. Ele fica avaliando se eu vou viajar ou não, porque ele vai ter mais liberdade. E eu fico chato. Mas ou eu fico chato e educo, e depois ele vai jogar na minha cara que eu, na posição de avô nesse lugar, tive chance de ajudá-lo e não ajudei. Então ele está lá, regulo o tempo de internet. Ele passa meia hora em crise de abstinência. Sério. Ele chegou com a mãe e disse: mãe, eu acho que eu estou viciado. Ele disse isso. Internet. Porque você põe na internet, fica tranquilo em estar lá, você não liga, aí não educa. Então, seja o melhor presente para o seu filho, seja a melhor roupagem para o seu filho, ainda tendo todas as suas contradições, mas você ama o seu filho, seu neto, seu sobrinho, aquele que você tutora dentro de casa, e invista nessa família. Porque o mais importante não é o valor da pizza, é com quem a gente está comendo a pizza. Não é o valor do prato, é com quem está em torno do prato, que está rolando a conversa, o exemplo. E eu não estou falando daquela educação de comer com boca cheia, boca vazia. Eu estou falando de educação de respeito. Ali, por exemplo, no restaurante, o cidadão que vai, você não pede por favor para ele, ou que ele erra, porque não contabilizou um refrigerante, você chama e diz que ele não contabilizou o refrigerante, e você faz ostensivamente para o seu filho ver, porque a honestidade a gente aprende assim com o pai, no supermercado, na taberna, vive essa experiência e marca indelevelmente o filho. Para encerrar, eu vou contar para vocês uma experiência que meu irmão viveu recentemente nos Estados Unidos. Estava lá quando ele viu um relógio. Vocês sabem que esse relógio, por mais longa que seja a sua vida, você não consegue exercitar todas as funções que tem um relógio. Eu não falo do computador, do iPhone, nada disso, do smartphone. Eu falo do relógio. Ele viu um relógio, procurou o dono, não estava o dono, não tinha, ele procurou. Aí o meu irmão dizendo: mano, eu fui na nossa cultura, não tinha nem onde te entregar os achados e perdidos. Ele disse: ó, achado não é roubado, olha a expressão. Se eu não levar, outro vai levar. Aí o meu sobrinho, que é um cara diferente, é um espírito dessa nova ordem, essa é a boa notícia que eu quero dar para vocês, tem um povo de uma nova ordem que está reencarnando, um povo que vem arrasar o planeta.
Ele faz parte desse grupo. Ele chamou a mãe e disse: mãe, eu não concordo com o papai. Nós temos em 5 aqui, nós temos que votar. Porque o relógio não é nosso, nós não podemos levar o relógio. Aí ela foi e conversou com o meu irmão. Quando ela conversou com o meu irmão teve um choque. Botou o relógio, botou o rabinho entre as pernas e saiu andando como... Aí eles saíram andando. Não teve discussão, não teve voto, não tinha por que ter voto. A fala dele foi suficiente. E aí ele conversando com a mãe, disse: sabe, mãe, naquela vez que nós estivemos em Israel, você lembra? Nós estávamos na praça e a tia esqueceu da bolsa em cima do banco. E nós voltamos para o hotel. Quando chegou no hotel, ela lembrou. E quando ela voltou, o show já tinha acabado e tinham colocado a bolsa dela em cima de uma caixa de som. E ela foi lá e pegou a bolsa dela. Essa é a nova ordem. Se não é seu, não é seu. Esse olhar maior, coletivo, que faz você entrar num banheiro e sair do banheiro como você o encontrou, ou melhor, e não inservível, porque você entrou e quando saiu, ninguém consegue chegar próximo, porque o banheiro é público. A capacidade de poder olhar para o outro. Mas quando eu aprendo em família. É em família que eu aprendo a olhar para o outro. É na relação de irmão que nós aprendemos solidariedade, cumplicidade, bem comum, justiça. É em família, irmão com irmão. O pai vai mediando, vai ensinando. E o espírito vai se superando e vai criando uma cultura. E quando ele vai criando aquela cultura, se ele não é um espírito superior, como esse meu sobrinho, que é um cara diferente mesmo. Ele é um cara diferente. Com cabeça mesmo, um cara... Ele tirou o primeiro lugar no Enem nacional. Podia ir para qualquer faculdade de medicina do Brasil. Ele escolheu Belém do Pará. Fim do mundo. Mas eu não quero aqui. Não dá entrevista, evita projeção. Aí você vê que é um espírito superior. A humildade. E quando surgem situações dessa ordem, ele se coloca sempre com primor. Quando estão fazendo bullying com um colega, ele vai e assume a defesa do colega. E sendo o aluno mais brilhante que o é nesse caminho que está fazendo da escola de medicina. Então tem uma turma do bem que chegou e que a gente precisa deixar nascer. Eu estou convidando vocês agora a terem filhos. E por mais superior que seja, você pode facilitar, como pai, como mãe, dando doutrina espírita. Dê o seu melhor para que ele possa cumprir a sua função. São vivas, que o divino, o arqueiro, usa você como arco para projetar no infinito, na fala de Gibran. Estão no teu lar, reencarnando. Mas para que tu não te sintas assim também, o cara, a mulher, vem um outro lá das paisagens mais recônditas e nasce também lá. E fica essa coisa linda, o universo dentro da tua própria casa. Um espírito iluminado e um pé de chinelo. Esse pé de chinelo vem te ajudar. E o iluminado também. Isso é a expressão da família que reflete o planeta. E para que você não tenha falta de direção, você tem o espiritismo como a possibilidade de ter um norte. Eu quero dizer que em família nós deveremos reverenciar essa doutrina que eu qualifico como sendo a maior bênção que Deus me deu, que me fez entender minha mãe, meu pai, a família, a vida, meu corpo, a minha vida. Reverenciemos, façamos essa oferenda aos nossos filhos, falando de Jesus, falando de Kardec, para que mais tarde eles possam honrar a existência deles e do planeta
sendo agentes de transformação e que tiveram uma partezinha de você, e você teve uma parte grande deles, quando desencarnado, você se deu conta de que você deu o seu melhor com todas as suas contradições. Aperte mais esse laço, disse os espíritos ao codificador, falando menção à família, porque a família representa as leis naturais da vida e dela se replicam os outros laços sociais. Vencendo os desafios, nós estamos avançando para tornar uma terra melhor. Obrigado.